Bem-vindos, queridos alunos, bem-vindas, queridas alunas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e muito importante no que diz respeito à redação dos nossos trabalhos acadêmicos. Porque quando se redige um trabalho acadêmico, deve ter ciência de que a nossa redação deve ser clara, concisa, precisa, objetiva e, principalmente, ter uma boa escrita com correção ortográfica. E isto é o que mais pega na língua portuguesa, né? Sabemos que a nossa língua não é fácil de se trabalhar, mas é muito bonita. Então, hoje eu trago aqui para vocês algumas regrinhas simples, fáceis de decorar, fáceis de compreender, para que nós possamos aprimorar a nossa ortografia, e não tenhamos mais erros ortográficos crassos, né? Básicos, fundamentais, que nós podemos superar. Vamos nos analisando enquanto eu apresento algumas sugestões de forma muito simplória. Eu vou apresentar para vocês 4 sugestões. Vamos guardar essas 4 sugestões. Em primeiro lugar, o que mudou em relação ao acordo ortográfico das línguas de vocabulário português, né? Língua portuguesa. Países de língua portuguesa chegaram a um determinado acordo de mais ou menos padronizar a sua escrita. Então, tivemos algumas alterações na nossa língua portuguesa do lado do Brasil. Em primeiro lugar, o que foi alterado? O nosso alfabeto, que antigamente era composto de 23 letras, hoje nós temos o nosso alfabeto 26. E o nosso alfabeto integrou o K, o W e o Y. Não faziam parte do nosso alfabeto e foram integradas essas 3 letras. Então, primeira questão, o alfabeto. Segunda questão, o trema, a questão do trema. Nós falávamos liquidificador e para pronunciar o U, não é? Entre o Q e o I, colocávamos um trema para dizer que aquele U era pronunciado. Hoje, o trema, na sua grande maioria, ou quase totalidade, caiu. O que significa isto? Que eu preciso conhecer a palavra, porque a pronúncia continua a mesma. Então, se eu escrever liquidificador sem trema hoje, que é o correto, eu vou pronunciar liquidificador mesmo, e não liquidificador. Então, mais uma exigência, caindo trema, devemos conhecer as palavras para bem pronunciadas. O trema só fica em nomes próprios, por exemplo, Miller, não é? Um nome derivado, nome estrangeiro, e os seus derivados. Vamos dizer, milleriano, então, continua com trema. Então, primeira regrinha do nosso alfabeto, as letras que entraram. Segunda regrinha do trema, que no geral caiu. Terceira regrinha em relação à acentuação. Esse é o que mais nos pega, mas tem uma forma simples de nós entendermos todos aqueles passos que foram modificados. Qual é a regra simples? Eu vou olhar. A palavra é paroxítona, na sua grande maioria das palavras do dicionário português brasileiro são paroxítonas. Então, como a grande maioria de paroxítonas, cai o acento das paroxítonas
aquelas, na sua grande maioria, são as terminadas em ens, a, e, o. Então, essas paroxítonas, que são a grande maioria das palavras brasileiras, cai o acento. Pronto. Depois você vai ver os detalhes dessas paroxítonas que caíram e você vai ver direitinho, né? Não levam acento. Agora, as oxítonas vão levar, as proparoxítonas também, né? As demais terminações que não sejam em, ens, a, e, o, quando a palavra, por exemplo, termina em R, em N, né? Então, as paroxítonas continuam levando acento, tá bom? E as oxítonas não levam porque estas exceções tonalizam a oxítona, né? Então, da acentuação, uma regrinha geral, paroxítona não leva acento, né? A não ser aquelas exceções de palavras que não terminam em, ens, a, e, o. E uma quarta regrinha em relação ao hífen também. O hífen trouxe algumas modificações, né? Mas eu digo assim de forma simplória para vocês. Igual com igual não pode ficar junto, então separa. Igual com diferente, diferente com diferente, junto, né? Então, no casamento tradicional, uma família tradicional, homem e mulher junto. Uma família tradicional, mulher com mulher, separado, né? Hoje nós temos outros modelos de família. Então, esses são alguns exemplos bem simples, logicamente simplórios, até demais, para dizer a vocês que nós podemos, sim, melhorar a nossa ortografia, guardando esses 4 princípios. Primeiro, quanto ao alfabeto, segundo, quanto ao trema, terceiro, quanto à acentuação e quarto, quanto ao hífen. Logicamente, merece um estudo mais aprofundado para vocês continuarem sempre mais se aperfeiçoando. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.